Fala aí, galera, beleza? Beleza? Boa noite, tudo bem? Hoje o papo é com o Robertinho, goleiro da seleção brasileira de beach soccer, goleiro do Flamengo, um cara realmente aí com uma história maravilhosa no futebol de areia e que agora tá dando palestra por aí, incentivando a galera a mudar de vida, a mudar a rotina. A gente vai falar de tudo isso aqui no na nossa live de hoje. Tá certo? Fala aí, Junião. Robertinho já tá na área. Já vou te chamar, Robertinho. Pera aí. Fazer o convite aqui pro meu camarada. Fala, Robertinho. E aí, Felipe? Beleza, cara? Beleza? Prazer aí falar com você. Não sou muito de fazer live, mas aí nesse meio tempo aí que a gente está muito preocupado, né, com tudo isso que está acontecendo, né? Então um pouco da gente falar um pouquinho da nossa história, falar um pouco do nosso trabalho, e algumas pessoas que são que a gente admira, que a gente gosta, a gente acaba aceitando alguns convites e eu aceitei o teu naquele dia. Pô, cara, fico lisonjeado aí já com esse início aí, você falando dessa forma, já fiquei até, emocionado, cara. De verdade. Primeiro, te parabenizar pelo Dia do Goleiro, que foi essa semana, né? Foi domingo, se eu não me engano. Ah, tem vários dias. Acho que o Dia do Goleiro todo dia, né? Toma bolada pra caramba. Eu agora não tomo mais, né? Eu dou bastante bolada nos goleiros, né? Eu tenho trabalho nessa parte, né, de preparação de goleiro, então eu trabalho muito com isso, mas tomar bolada eu já não tomo mais, mas já tomei bastante. Mas fala aí, por que tu escolheu a areia, cara? Como é que tu no começo da carreira opta pela areia em vez do campo ou do futsal, que seria mais comum? Na verdade, o que aconteceu? Eu comecei desde de pequeno, né? Eu sou oriundo do futsal, eu comecei no futsal. Comecei na ABB, Lagoa, depois fui pro Carioca, Esporte Clube, aí fui Flamengo, aí no Flamengo já fui fazendo já fui trabalhando alto rendimento, né? Já desde novo. E daí foi até o final, né? Fiz alguns testes, fiz alguns trabalhos, alguns treinamentos, né, no futebol de campo. Só que chegou uma fase que eu acabei arrumando, quando eu tinha 15 para 16 anos, acabei arrumando um emprego no Banco do Brasil. Caramba! De menor estagiário. Então, para eu ter esse emprego do Banco do Brasil, eu tinha que estudar. Então, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde no Banco do Brasil e à noite ia treinar futsal, e nessa época eu estava no Fluminense. Tinha um timaço aí que a gente fez no Fluminense, né? E acabei ficando lá, acabei fazendo um pouco de base de futebol de campo no Fluminense. Aí segui minha vida toda no futsal. Aí quando chegou para os anos de 1996, é que aconteceu o convite para eu ir para a praia. Eles estavam começando a treinar, né? Na verdade começou em 93 o futebol de areia, né? O beach soccer, aí as coisas foram se desenvolvendo, e quando eu tive um convite do Edinho, na verdade o Elinho, que é um jogador de futebol, meu amigo, ele via muitos jogos de futsal do Flamengo quando eu jogava. Aí ele falou, pô, vai ter um treino lá na praia, o Edinho tá chamando, que não sei o quê. Eu falei, pô, vai lá. Eu falei, pô, mas eu tô treinando. Não. Pô, vai lá. Eu fui lá de manhã um dia, aí treinei o Edinho, que na época era um dos comandantes, né, da seleção brasileira, junto com o Júnior, Zico, Cláudio Adão, Paulo Sérgio. Aí ele me viu jogando, aí me chamou para uma competição que teve, né, entre Rio e São Paulo. Aí daí eu comecei na seleção, de 96 até 2006 eu fiquei na seleção. E nessa carreira brilhante aí tu conseguiu, vários títulos, né, cara? Aquela seleção ganhava tudo, né, que disputava, era impressionante. Aquela seleção realmente, cara, o que aqueles caras fizeram no início, né, os caras que fundaram o esporte, vamos dizer assim, né? É isso que eu te falei. E depois junto com eles veio o Magal, veio o Júnior Negão, Renan, Jorginho, Neném. Aí surgiu eu, Juninho,
Benjamin, aí fez aquele time, né? Deu uma mesclada com jogadores do futebol, né? Ídolos do futebol, e com jogadores de futebol de praia. E eu não era oriundo da praia, eu comecei como eu te falei, no futsal, mas ali eu conhecia todo mundo, porque eu moro em Copacabana até hoje, né? E aconteceu. Aí quando aconteceu, as coisas foram dando certo, né? A modalidade cresceu muito, né? A visibilidade. Então, quando eu fui ver, eu estava totalmente focado ali, mas eu nunca deixava de jogar o futsal. Eu treinava de manhã o futebol de areia, mas à noite eu também treinava o futsal, jogava, porque uma coisa me ajudava na outra, me complementava. Então, me ajudava bastante no desenvolver do jogo, né? Então, eu sempre conciliei tudo isso. Que legal, cara. E a carreira de clube você fez só no Flamengo? Não, teve outros também, né? Não, eu joguei no Flamengo, eu joguei no Vasco, eu joguei no Fluminense, eu só não joguei no Botafogo, joguei no América. Foram equipes que eu participei aqui no Rio de Janeiro, joguei no Tio na Bradesco. A Bradesco foi o boom do futsal, né? Eu sempre tive essa sorte de estar sempre nos lugares, na hora certa, nos momentos certos, e lógico, né, com competência, né? Senão não seria convidado para certas coisas. Então, quando surgiu a Bradesco também, naqueles anos 80 e 90, a Bradesco foi um divisor de águas, né, do futsal, né, do futebol de salão profissional, né? E eles tinham tudo, tinha todas como eu posso dizer, o profissionalismo, né, que tem no futebol de campo existia no futsal naquela época da Bradesco. Eles colocaram tudo isso ali. Então, eu treinava em tempo integral, viajávamos muito para muitos lugares. E depois a Bradesco acabou, né? Aí veio o Tio Sam, outras equipes, acabei indo para o Banespa, Paulo, seleção carioca, algumas coisas nesse nível no futsal. E aí depois surgiu, né, o futebol de areia, e eu fiquei até 2006 na seleção brasileira. E depois eu joguei na Itália, joguei em vários eventos aqui dentro do Brasil. E eu parei em 2013, foi quando eu parei de jogar. E aí você começa. Você vira comentarista do Sport TV, né? Ou primeiro começa a treinar o goleiro? Não, eu até esqueci de falar do showball, né? Que nem meio disso. Teve showball também, Ainda surgiu o showball na minha vida, né? Você pegou o início também do showball, né? Assim, na verdade, o showball, cara, já existe desde 1970. Pelé jogou, Jairzinho, Carlos Torres. Esses caras jogaram, Djalma Dias, jogaram lá atrás, há muitos anos. E o showball surgiu depois. Ele surgiu em 2003 ou 2002, eu não sei quando ele voltou, né? Que tinha o Todé, Djalminha e Ricardo Rocha. Eles montaram a empresa do showball, surgiu o showball. Aí eu tinha saído da seleção na época, era mais ou menos 2006, 2007. Aí o Djalminha me ligou, estava até na praia, falou: Robertinho, eu não lembro se foi o Zete não vai para o Chile, vai ter um jogo lá de showball e tal. Pô, tu quer ir? Eu falei: pô, beleza, cara, quando é que vai ser? Vou treinar, me preparar. Não, viagem amanhã, vamos embora. Eu falei: pô, beleza, estou preparado. Não deixava de treinar mesmo, né? Então, foi que surgiu o showball na minha vida. Aí fomos para um evento no Chile, depois fomos para a Argentina. E foi bem legal, cara. Foi bem legal também na minha vida. E o showball veio bem forte, né, cara? Com a Sport TV, fazendo várias transmissões, vários campeonatos, seleção. Aí depois jogou Romário, o Edmundo, o Paulo Sérgio, o ponta-direita, que era do Bayern Leverkusen, Corinthians, campeão do mundo também, Zete, Ronaldo, e vários jogadores, né, que participaram do showball. Estou falando em termos de seleção brasileira. E eu joguei na seleção brasileira e no Flamengo. Aí surgiu isso tudo. Aí quando eu parei, eu estava no futebol de areia, né? Voltando ao futebol de areia, em 2013, estava no Flamengo.
montamos uma equipe, montamos uma estrutura. Em 2012 a gente montou uma arena dentro da Gávea, onde foi bem bacana também. O Júnior, né, o nome da arena até Maestro Júnior, né, em homenagem ao Júnior. Tínhamos treinamentos, no esquema profissional também. Foi bem legal, na época até da Patrícia Amorim. Foi bem legal, né, que a gente fez ali no Flamengo. Aí quando foi 2013, 2014, eu parei de jogar porque surgiu um convite da Sport TV. O Edinho, né, que estava na Sport TV fazendo muitos esportes, né? Então ele não tinha tempo de fazer o futebol de areia, fazer futebol ou outras coisas que estava muito pesado para ele. Aí eles pediram alguém que se eles pudessem indicar, eu, Edinho, né, por ter conhecimento, sabendo que eu era o cara responsável, que eu não ia furar na televisão, né, que ia ter comprometimento com o trabalho, foi onde eu desisti. Não. Eu parei de jogar, né, profissionalmente futebol de areia e acabei seguindo essa carreira de comentarista esportivo. Te perguntaram aqui, foi o Gabriel, perguntou qual a defesa que você considera do futebol de areia que você fez aí na carreira, você lembra? Qual que ficou na memória? Cara, mais importante, de repente? Assim, importante, tiveram muitas, né, cara? Principalmente quando você ganha um campeonato, qualquer defesa que você faz salvando o teu time é sempre importante. Mas a gente leva sempre, quando faz uma situação de pênalti, né? A gente sempre leva em consideração. A gente teve um brasileiro de seleções, jogando pela seleção paulista, e jogamos a final contra o Espírito Santo, que era um timaço também, né? Onde eles surgiu o Espírito Santo com um modelo de jogo diferente, com situações mais de futsal, coisas que eu tinha vivido, né? O pessoal que jogava na época com a gente, eles não tinham vivido esse sistema de jogo, né? Com futsal, com movimentação, marcação certinho e tal. E o Espírito Santo surgiu muito forte. Aí fomos a uma final contra eles lá em Fortaleza. E foi numa disputa de pênalti. Eu agarrei 2 pênaltis lá e a seleção paulista acabou sendo campeã. Foi uma defesa que eu me lembro que... Foi uma situação de jogo, né? Uma defesa de pênalti que me chamou muita atenção pela importância que foi. E nas outras, cara, assim, sinceramente, eu nem lembro, cara. Eu não lembro muito, eu sou muito esquecido para algumas situações de jogo. Às vezes o Júnior Negão me liga, né? Eu vou até fazer uma live com ele na sexta-feira também. Boa! Falando algumas coisinhas com ele e tal. Aí ele me lembra, lembra aquele jogo que aconteceu isso? Lembra aquela bola que você deu? Tomou aquele gol, não sei o quê. O Negão é o cara que me lembra todas essas situações, que é bem engraçado, entendeu? Bem bacana. Mas assim, o que eu me lembro legal foi nesse campeonato brasileiro. Eu me lembro mais dos lançamentos que eu fazia, que acabavam acontecendo os gols, do que propriamente as defesas, né? Você publicou recentemente, né? Que era tipo... Não, esses caras eram espetaculares, né, cara? Os caras faziam coisas que, meu Deus do céu, o Benjamin, o Jorginho, Neném, o Juninho, Negão. Os caras faziam coisas, cara, de outro mundo. Sem dizer em Júnior, Edinho, Paulo Sérgio dava pra caramba, Cláudio Adão, toda hora a bola batia no Adão, no olho do Adão era gol. O Zico, cara, quando ele joga, meu Deus do céu. Esses caras faziam coisas, realmente espetaculares. Entendeu? Minha parceria é muito grande com o Jorge, né? Com o Jorginho. Quando ele jogava ali, eu gostava muito quando ele caía pela ala, ele já ia saindo um pouquinho, aí ele caía ali no pivô, como às vezes um jogador que não marcasse tanto, né? Aí é onde a gente aproveitava umas brechinhas para fazer algumas situações de jogo. E o Jorginho passou de fazer muitos gols de bicicleta com lançamento meu, né, situações. Ele fez um gol contra Portugal uma vez, de chaleira, né, o goleiro saiu, ele de fora da área, ele fez um gol de chaleira, de costas, assim. Então, eram coisas que me marcavam bastante. Sensacional. O Johan perguntando aqui como que foi jogar e treinar com algumas das lendas do futebol de 11, lá no início do beach soccer. Então, cara, você imagina, cara, esses caras,
no meu tempo de garoto, eu tenho hoje 50 anos. No meu tempo de garoto, a gente não tinha videogame. O máximo que a gente tinha era o Atari, que era 2 botões que a gente ficava rodando, assim, um rodando de um lado e o outro jogando tênis, né? Alguns jogos desse tipo. Então, o nosso divertimento era o quê? Era botão, bola de gude e futebol na rua. E eu tinha o meu time de botão. Então, esses caras que eu comecei a jogar com eles nessa época, esses caras viraram meus companheiros, né? de profissão. E eles eram meus companheiros de botão. Pô, o Paulo Sérgio era meu goleiro de botão, o Júnior, o Zico, o Leandro, Adílio, pô, Edinho. Eu tinha o time da seleção brasileira, eu tinha o time do Flamengo, eu sou Flamengo. Então tinha o time do Flamengo, tinha o time da seleção brasileira e tinham todos esses caras aí que a gente tá falando. Então, e de repente eu estava ali com eles, cara, e, né, é complicado, né? Você se emociona, você fica nervoso, né? Porque você não quer errar, você não pode errar, você está ali para ajudar eles, né? E no momento, nós, os mais jovens, nós tínhamos que dar o sangue pelos esses caras. E eu acredito que todos nós demos muito sangue por eles. O Luiz Henrique perguntando aqui, você comentou alguns eventos de futebol lá na LNF, inclusive o Mundial do Forte da Urca. O que você Sim. acha do nível dos jogos? Cara, o Brasil, ó, o futebol, como em todo esporte, muitas pessoas hoje praticam. Muitas pessoas hoje praticam no mundo inteiro. Você vai a Israel, tem campeonato. Você vai aqui no Brasil, tem. Você tem, vai nos Estados Unidos, tem na Espanha, tem na Suíça, tem na França. Em todos os lugares do mundo tem futebol hoje em dia. Não tem mais bobo. Os brasileiros são os melhores. Né? Mas isso não vai indicar que eles vão ganhar sempre. Porque quem diria que os paraguaios que não têm areia, eles jogam em terra dura, fariam um jogo duro com o Brasil, ganhariam do Brasil. Quer dizer, os paraguaios jogam demais, né? E é um campeonato que tem um bom nível, né? O que precisa, assim, o futebol, cara, é organização, é as pessoas se juntarem, não se separarem, pararem com essa situação de ter 30 federações, 40 confederações, aí um jogador pode jogar um campeonato, aí não pode jogar outro. Quer dizer, então, às vezes, a gente nunca tem os melhores sempre. Todos os campeonatos, nem todos os campeonatos a gente tem os melhores jogadores. Porém, tem muitos bons jogadores, não só do Brasil, como fora também. Boa. Aqui o Johan... Ah, não, antes tem um elogio aqui. O Lucas falando que já ficou muitas horas na fila da Arena do Posto 2 para ver esse cara agarrar. E lotava, né, cara? Lotava, né? Era surreal, né? Outro dia me mandaram uma imagem, né? Acho que devia ser 98 ou 99, né? E tinha Júnior, Edinho, tinha essa galera, Cláudio Adão, Júnior Negão, essa galera jogando. O Zico e o Zico nem estava mais jogando, só estava o Paulo Sérgio, o Júnior e o Adão. O Edinho tinha saído para ser treinador e o Zico estava no Japão. Então, resumindo, cara, tinha esses caras todos. A gente ficava num hotel em frente à arena, que era o Meridian. Então, a gente lá do quarto, a gente via, era 9, 10 horas da noite, a galera ficando na fila para um jogo que só começaria 11, meio-dia, porque era o horário do esporte espetacular. Isso. Então a gente só poderia jogar naqueles horários. E eram os horários mais quentes. Então a gente jogava no horário, cara, e no verão, né? Então você imagina. Então a arena ali estava ali 43 graus marcando, mas a sensação térmica era o dobro, né? Porque a gente estava ali. Então a gente corria muito. Num calor que era, né, os jogos, nossa senhora. E as arenas a gente corria, porque era isso que o garoto falou. Como é que é o nome dele, o Lohan? Ele falou aí agora, Futebol de 11? Que ele acordava cedo. Ah, foi o... Peraí que eu vou pegar o nome dele aqui, peraí. Foi o Lucas Valente. Então,
O Luquinha, o Luquinha trabalhou comigo na FCB Escola, na Escola de Futebol do Barcelona. Excelente profissional, o Luquinha, e ele sempre falava isso para mim. Que ia lá, acordava cedo para ver os jogos e aquela arena lotada. Então, o que a gente fazia? A gente tinha que lutar, né, cara, pela aquela galera que estava ali. Que a galera, eles chegavam 9, 10 horas da noite, eles só saíam quando o último jogador saía da porta da arena, porque eles queriam uma lembrança, um autógrafo, um sorriso, um aperto de mão, alguma coisa que você fizesse que fosse um sinal para os caras, né? Então, assim, era gratificante. E a gente lutava por eles, lutava por nós, pela nossa família, mas muito por eles, pelo torcedor, né? Porque é que eu falo, quando a gente escuta aquele hino, meu irmão, quando vai começar o jogo, você para ali, faz aquela perfilação ali, que você começa a escutar o hino. Eu não posso nem falar muito, que senão até daqui a pouco eu fico chorando. Que é uma coisa assim que a gente se sente um combatente mesmo do teu país, entendeu? Tá ali lutando, tá brigando, e é isso que a gente fazia. Cara, que legal. Cadê? O Renan Futebol falou que o Paraguai só fez jogo duro porque ele não estava lá para jogar. Pô, o Renan, cara. O Renan é um dos iniciantes do futebol de areia, né? E o Renan, ele entrou por toda a sua condição que ele tinha no futevôlei. Ele sabia jogar futebol, ele era o melhor jogador do mundo de futebol, ele é o Pelé do futevôlei, parou no futebol de areia, pô, mostrou muita qualidade, porque foi um convidado pelo Júnior, pelo Edinho, não me recordo bem quem foi que convidou o Renan. E quando o Renan começou a jogar com a gente ali, e ele era um cara espetacular também. Era inteligente, jogava bem, com a bola no chão, facilidade demais com a bola no alto, né, cara? Então a gente jogava feliz, que a gente sabia que jogava bola, por exemplo, no Renan, que a bola ia vir redonda, porque ele ia preparar a bola bem, ele ia conduzir a bola com maestria, e era um cara inteligente, então ele não errava passe. Então, cara, o Renan era um pouco mais cheinho, um pouquinho mais, assim, mais forte. Não estou te dando moral, hein, Renan? Mais forte. Então, ele era um pouquinho mais forte e não tinha um condicionamento físico que o Neném tinha, que era uma velocidade incrível. Benjamin, Jorginho. Porém, ele tinha muita inteligência, né? Coisas que o Magal, que na opinião de todos nós, o Magal, na maioria aí, eu acredito, que são das antigas, o Magal foi o rei da praia, né? O Magal foi o cara que ele fazia coisas espetaculares com a bola no chão, com a bola no alto, sem bola, de costa. E o Magal era um cara assim espetacular, cara. Igual minha Nossa Senhora. O que o Magal fazia com a bola era impressionante. O Johan tá perguntando aqui para você. Deixa eu subir aqui que eu perdi a pergunta. Ah, tá. O que você acha que mudou mais no beach soccer para que os veteranos do campo não fizessem tanta diferença como faziam lá no início? Primeiro, os veteranos do campo hoje não participam mais. Né? Não tem mais o convite para eles jogarem, para eles participarem. Hoje, o futebol de areia é feito quase, vamos dizer que aqui no Brasil, principalmente, 100% de jogadores que vieram ou da praia, ou do futsal, ou do futset. A grande maioria desses jogadores eles já estão vindo da praia. O que falta para a gente, assim, eles não participam porque eles não são mais convidados, não temos mais aqueles eventos que tínhamos, Rio São Paulo, Campeonato Brasileiro, que a gente convidava sempre um jogador para participar junto com as seleções do Rio e de São Paulo, principalmente. Por exemplo, São Paulo jogou Vladimir, jogou Casagrande, jogou Careca, jogou Marcelinho Carioca, Tirso, na época que estava em São Paulo, mas jogou Falcão, futebol de areia, né? Eram convidados para esses eventos de final de ano que tinha. Aí no Rio jogou Edmundo, jogou Romário, mas quem? Roger Flores jogou também. Tinha Carlos Alberto, que era do Fluminense, do Porto, hoje é comentarista esportivo também. Essa galera toda participou porque era tido como um evento, né? Era uma coisa diferente. Eles eram uma das atrações dentro do esporte que era atrativo também. Então, esses caras eram convidados, então, por isso que eles participavam de alguns torneios
quando tinha a seleção, se eles tinham condições e agendamentos para que eles pudessem estar em algum campeonato, eles eram convidados. Hoje não. Hoje é quase que 100% pelo menos aqui no Brasil, a maioria dos jogadores que vieram da praia. E são a seleção brasileira, o que eu falo sempre, o Brasil só perde para o Brasil. Né? Porque se o Brasil estiver concentrado, com os jogadores que tem, hoje a gente tem Mauricinho, Catarino, Boquinha, Bruno Xavier, Mão, hoje tem o Rafa Padilha, que está se mostrando um grande goleiro. E outros atletas, tem Felipe, tem muitos jogadores, o Gilberto, um treinador muito inteligente. Ele era até nosso preparador físico na época da seleção e da seleção paulista. Ele veio acompanhando todo esse processo, conhece a maioria desses garotos. Então, tem jogadores espetaculares hoje que podem também chamar a atenção. Vai depender deles, né? Do jogo bonito deles. Se eles fizerem uma coisa que realmente chame a atenção do público, para aquela galera ali acordar cedo, de estar ali na arena, de observar. Uma pena que a gente não tem mais aquelas arenas aqui em Copacabana. Eu tenho certeza que se tivesse essas arenas aqui em Copacabana, estaria muito cheio, vendo essa molecada toda. Tá aí o Duda, cara, que jogou com a gente na seleção também, um jogador capixaba. Mandou mensagem aqui. Também. Pô, gente boa Robertinho. Robertinho foi um dos atletas que fez com que eu me sentisse em casa. Pois no momento em que eu iniciei, ele deu uma grande moral, Dudinha, Duda Brasil. O Duda, quando ele chegou na seleção, ele jogou depois de um campeonato brasileiro. Acho que a seleção capixaba tinha ganhado o campeonato brasileiro. E ele foi um dos destaques da equipe. Ele jogava assim ele jogava de back, né, mais defensor. E é lógico, né, cara? Você está chegando no meio de uma posição de fera, né, meu irmão? E se você não tiver alguém para te abraçar, não tiver alguém para conversar, se você, dentro de um treinamento, se você não estiver se sentindo à vontade, é difícil, né, cara, de você se adaptar. E todas as pessoas que chegavam assim dentro da seleção, qualquer um, goleiro, jogador, eu sempre abracei, eu sempre fui um cara receptivo e sempre fiz um bom relacionamento com a maioria dos atletas da seleção. Agora, te perguntar, fazer uma pergunta pessoal para você, porque eu fui goleiro, né? Tá aí o pessoal da minha turma que está aqui assistindo também. Eu não fui o melhor goleiro nem do meu time, na verdade, mas eu agarrava lá. E vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu tomava muito frango, cara. O pessoal tem muita raiva de mim, sabe? Na verdade, era complicado. Mas, te perguntar o seguinte, cara, eu tinha uma grande dificuldade, que era pular pro lado direito. Maluco, pro lado esquerdo eu voava, pro lado direito eu não caía. Isso aí tem correção no treinamento? É um problema? Tem problema isso aí? Como é que faz? Me ajuda a melhorar, cara. Com certeza tem como melhorar. É treino, né, cara? É praticar. É você educar o movimento, entender o teu movimento, né? Procurar não cair para trás. A primeira coisa que o goleiro não pode ter é medo, né, cara? Essa é uma das coisas que o goleiro não pode ter. E às vezes, como você tem receio de cair para um lado que você acha que não é um lado que você caia bem, você acaba hesitando e acaba, né, às vezes, não fazendo os movimentos de acordo. Por isso que você não consegue pegar essas bolas. Mas se treinar com a gente ali na CBF School, com certeza, ou então no projeto, na minha academia de goleiro, RG, junto com o Gabriel, com certeza você vai dar uma melhorada nesses teus fundamentos. Porra, cara, se eu caísse pra direita igual eu caio pra esquerda, eu seria o Robertinho de Niterói, sério mesmo, na boa. Pra esquerda eu me viro bem, pra direita não dá. Tem uma mensagem aqui do... Como é que é? Esqueci o nome dele, cara. Era do goleiro lá do Ceará. Não. Peraí que eu vou... Bruno Reis, beijo, Bruno Reis. Tá aí, meu irmão. Achei. O Henderson. Henderson tá falando aqui, boa noite, fiz grandes duelos com o Robertinho. Eu jogava na seleção do Ceará de beach soccer. Hoje eu sou preparador de goleiros profissional do Ceará. Grande abraço. Pra caramba esse cara. Bom goleiro também. Que legal, cara. Bom goleiro. O pessoal tá chegando aí. A galera tá chegando. Muitas lives. Esse horário é um horário onde tem muita gente. Muita gente fazendo live, muita gente passando os seus recados aí. Eu acho legal também. É uma maneira da gente interagir, conversar. Com tem certeza. Muita gente reclamando. Tem muita gente reclamando, não aguento live, eu não gosto de live, muita gente fazendo live. Eu também não tenho visto muitas lives, mas algumas eu vejo. Quem gosta de live, vê. Quem não gosta,
Paciência, não vê, é simplesmente só passar o canal, ver o teu É Instagram, só já vai passar, né? dar. O pessoal reclama de tudo hoje. Pois A é. galera quer Ó, reclamar de tudo. o Diogo fez uma pergunta interessante sobre o kick da areia. Eu vou te perguntar, eu tinha separado uma pergunta aqui para fazer também do seguinte: no campo tem o tal do morrinho artilheiro que quebra o goleiro toda hora, né? E na areia são vários morrinhos artilheiros. Chega uma Não, na hora que a areia, experiência te ensina a você se virar ou não sempre é surpreendido e complica mesmo para sempre ah, a vida do goleiro ali. assim, a bola já é um pouco mais leve do futebol de areia. Então, a Aham. variação dela já é bem grande. Você usa, né, acaba usando algumas técnicas, né, que é de atacar essa bola, né, às vezes até com o pé mesmo para frente, abafar ela da melhor maneira possível. E tem situações quando você vê que ela vai quicar e você não vai ter como atacar ela, de você até recuar. É uma coisa que uma coisa que no futebol ou no futsal você não faz muito, que é recuar quando a bola vem. E talvez no futebol de areia você tenha que fazer essa leitura para poder defender essa bola, né? Porque é bem complicado. Desculpa aí, deu uma Não, travada aqui a tranquilo. garganta. Não, isso é Vamos assim lá. mesmo. O Renan Pega. perguntou o seguinte: é ao vivo, toma uma água aqui. O Renan perguntando se hoje a seleção joga nesse estilo russo, se não era melhor voltar ao estilo ataque que vocês jogavam. Assim, muitas pessoas, às vezes nos meus comentários, dentro do que eu vejo, né, dos jogos da seleção brasileira, o Brasil, em 2017, foi campeão do mundo, né, com o Gilberto. Jogou várias partidas e ganharam muitas partidas. Né? O Brasil ficou invicto mais de 60 partidas, eu não me lembro aqui agora. E o Brasil jogou de uma maneira diferente. O Brasil passou por um momento de 2011 até 2017, um momento muito turbulento. Aí, quando entrou o Gilberto, deu uma acalmada. Alguns jogadores que o Gilberto convocou já tinham sido convocados pelo Júnior Negão. Esses garotos ganharam uma caixa, ganharam uma experiência. E quando o Gilberto pegou essa galera, já estava com um pouquinho mais de experiência, ele jogando em vários países, né? Porque os jogadores hoje eles não jogam aqui no Brasil, né? Porque tem poucas competições. Então eles jogam muito lá fora, né? E quando a gente fala de jogar lá fora, um país que mais evoluiu dentro do esporte, que eu vejo, que foi a seleção da Rússia, né? Eles levaram todos os nossos jogadores para jogar o campeonato deles lá. Então, eles têm uma forma de jogar, uma maneira de jogar, que é o tempo inteiro com o goleiro, 2-2, e o goleiro fazendo o seu jogo e tal. E é uma forma que eles encontraram e equilibraram muito o jogo no Brasil, porque eles são jogadores pragmáticos, são jogadores inteligentes, com muita força, muita obediência tática. Né? Eles têm esse modelo de jogo e eles jogam nesse modelo de jogo o tempo inteiro. E eu acredito que a maioria das equipes fora do Brasil, eles começaram a adotar muito esse tipo de jogo. E os nossos jogadores brasileiros se acostumaram muito a jogar assim. E aí eu acho, né, tirando a pergunta do Renan, que o Brasil não estava jogando assim. Até 2017 ganhamos uma Copa do Mundo não jogando assim. Jogando assim algumas vezes ou algumas situações do jogo. Só que nesse campeonato que a gente teve mundial, eu acho que o Brasil jogou muito dessa forma de 2-2. Eu acredito que o Brasil ele possa jogar de várias formas, de várias maneiras, adotar vários modelos de jogo dentro da partida, onde eles possam, os jogadores, resolverem o problema. Pô, temos Catarina, temos o Mauricinho, com uma habilidade, uma inteligência monstruosa. O Boquinha, Bruno Xavier, Felipe. Eu estou falando assim dos jogadores que eu estou me lembrando, que assim é muito rápido. São jogadores que, meu Deus do céu, eles resolvem o nosso problema ali. Tem o Rodrigo também, que é o nosso pivô. Tem um jogador que eu gosto muito, que é do Flamengo, que é o Igor. Não foi para a seleção, mas é um jogador que eu gosto muito. Quer dizer, são jogadores que eles podem resolver o problema com a bola talvez no chão, sem precisar ter esse jogo de 2-2 com o goleiro o tempo inteiro. Porque a gente precisa usar essa velocidade desses jogadores que a gente tem. São jogadores muito inteligentes, muito rápidos. E o Brasil ele precisa jogar
precisa jogar de novo como o Brasil. Não é que não jogou. Nesse campeonato mundial, na minha visão, o Brasil não jogou como o Brasil. Porém, são jogadores de altíssimo nível. Adoro o futebol desses caras todinhos. E eu acredito que o Gilberto, já pensando no que ele vai fazer, acredito que mude algumas situações e coloque, né, essas situações todas de jogo, né, alguns modelos de jogo para que os jogadores decidam ali na hora e trazer, né, mais um campeonato mundial para o Brasil. Boa. Ó, que tá aqui na live aqui o Neném, cara. O Neném falou Saiu, assim, ó, mão de gênio da alface. área. Gênio da área. Ele falou o seguinte, o melhor, fiz muito gol com o lançamento dele, dei muito bicho pra esse cara. Aí perguntou o seguinte, Meu pede Deus. pra ele contar a história quando ficou no quarto. Eu, ele e Bruno Malias. Que história é essa aí? Nossa Senhora. Pô, chegamos em Portugal, cara. E foi a convocação do Bruno Marias, que pô, o Bruno Marias jogava pra caramba, né? Garoto novo chegando na seleção, ele era alto, pivô, jogava futsal e tal. Aí ele foi pra seleção capixaba, se destacou, jogou pra caramba. Aí teve uma convocação pra gente ir pra Figueira da Foz. E fomos pro hotel, né? E eram um apartamento com 2 quartos. Né, um quarto na sala, né, com 2 camas e uma cama de casal, né, no quarto. Aí eu tô no banheiro, o Bruno Marias correu, né, coisa de garoto, né, queria pegar a melhor cama, melhor não sei o que, correu, blum, entrou no quarto, aí ele, pum, botou a mala dele na cama grande, no quarto. E o Neném com um tempão de seleção, né? Aí eu entrei, tô vendo aquilo tudo, fui no banheiro. Aí o Bruno, aí o Neném perguntou, e aí, Bruno, vai ficar aqui no quarto? Ele, pô, vou, cara, tem problema? Aí o Neném deu uma engasgada assim, né? Eu no banheiro. Aí o Neném deu uma engasgadinha, não tem problema não. Aí eu lá do banheiro não aguentei, né? Eu falei, não tem caramba. Eu falei um palavrão, né? Aí, porra, meu irmão, rimos pra caramba. Aí o Bruno tirou a mala dele do quarto e deixa o cara que o cara vai fazer os gols pra gente, Bruno. Tá chegando agora, deixa ele dormir bem. Cara. Deixa o Denise dormir bem pra ele não ficar mal-humorado. Aí, mas Ó, isso, bem engraçado. o Sidney aqui, o Sidney Sancler, é meu primo falando como é na hora dos pênaltis, cara. Como que é o estilo ali na hora. Pênalti no futebol de areia é tenso, né, irmão? Ah, cara, pênalti em qualquer lugar é tenso, né? É, qualquer lugar. Qualquer lugar é tenso, né? Ah, cara, você tem que estar preparado, né? Você tem que estar preparado, concentrado, né? Ter trabalhado, confiado no que você faz, no que você pratica, no que você treina. E ter tranquilidade, né? Botar o jogador, né, que vai bater o pênalti, tentar tirar um pouco da concentração dele. E era isso que eu tentava fazer. O Mão, por exemplo, é um pegador de pênalti do caramba. O Pierre era um pegador de pênalti, né? E eu acredito que eu também era, né? Mas o pênalti mais importante, que foi contra Portugal aqui no Mundial de 2005, eu não peguei. Né? As pessoas... quer dizer, um jogo que, meu Deus do céu... se você me perguntar de um jogo, eu vou lembrar desse jogo, entendeu? Das coisas que aconteciam. Eles estavam num dia tão iluminado, nesse dia... mas mesmo assim eu achava que ia dar para a gente ganhar aquela semifinal e a gente não ganhou. Portugal acabou ganhando e foi para a final com a França e a França ganhou de Portugal. E aqui dentro do nosso Maracanã, né? Que a gente chamava Copacabana de Maracanã. Né? O Maracanã da praia era aqui em Copacabana. E foi a primeira derrota do Brasil aqui em Copacabana. Então foram jogos. Foi um jogo que eu não esqueço jamais. O fator casa importa muito no futebol de campo, ali conhecer o gramado e tal. Na areia também muda, cara? A areia daqui é diferente da areia de outros países, não sei o quê. Sim. Sim, porque tem areias mais fofas, tem areias mais duras, né? Tem aquela areia preta, tem uma areia que esquenta mais o pé. Imagina, a gente foi para a França, por exemplo, jogamos em uma cidade que se chamava Tines. A cidade era nos Alpes, quase nos Alpes suíços. Tinha altitude e tal. Igual você jogar em La Paz, era esse local que a gente foi.
e a gente jogou futebol de areia, né, no verão, mas no verão na França, Caramba. né, meu irmão? Nos Alpes, quase nos Alpes suíços. Você imagina como é que é. O que aconteceu? A gente botou o pé na areia, que eles montaram uma quadra de areia para fazer o torneio que eles fizeram, né? A gente botou o pé na areia e ninguém conseguiu ficar com o pé na areia de tão gelado que era o pé, cara. Não queimava ao contrário, o teu pé ficava gelado. O único que aguentou jogar foi o Buru. Aí o nosso supervisor na época, o Paulão, arrumou umas sandálias, umas botas de neoprene para que a gente pudesse jogar, cara, porque era insuportável. Então, cada lugar tem a sua especialidade, né? O fator casa, o fator areia de cada local que você treina faz muita diferença. E para os gringos, então, por exemplo, porque eles chegam aqui em Copacabana, o pé deles vai lá a areia vai lá no joelho deles. Então, para eles é bem difícil de jogar. Ó, o Neném tá falando que você não falou foi o caramba não, você falou outra coisa. O engraçado foi nessa parada, eu falei, o cara, né? Pô, cara, mas a gente ria, mas ria muito nesse dia, cara. Foi bem engraçado. E em Portugal, em Figueira da Foz, as arenas também eram lotadíssimas, era muita gente para ver o Brasil jogar lá em Portugal. Que legal, cara. O Luiz Henrique Fritz aqui falando, você acha que tendo em vista a saída de muitos jogadores para jogar fora, o campeonato do Brasil caiu o nível um pouco ou não? Cara, na verdade, o campeonato aqui no Brasil não está acontecendo, né? Eu acho que está precisando acontecer os campeonatos, os torneios. Eu acho que a confederação está trabalhando agora bastante. Aí chegou essa pandemia e acabou atrapalhando os planos de todo mundo. Aí foi geral, Aí é uma situação que é sem controle, né? Eu estava vendo isso dentro da confederação, porque acabei conversando com algumas pessoas, né, para a gente poder melhorar, poder colocar a televisão, né, no caso a Sport TV, para transmitir os jogos, transmitir os campeonatos que iriam acontecer aqui no Brasil. Começaram a formar um calendário para esse ano de 2020, e aí veio isso tudo e acabou. Mas a gente não pode desistir, não. Isso aí vai passar uma hora dessas, e a gente tem que trabalhar, porque a gente tem uma mania muito grande de reclamar, apontar os defeitos, mas de ter as soluções ninguém tem. Então, é muito fácil apontar, pô, cara, teu óculos não tá legal, não sei o quê, mas ninguém tem o óculos aí para te ajeitar, para te ajudar aí, pra colocar no legal. Ninguém tem, entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que parar de fazer. Parar de reclamar, apontar dedo, fazer críticas destrutivas, né? Quando se faz críticas construtivas, eu acho que é bem-vinda. E trabalhar, cara, tentar fazer as coisas acontecerem. Ficar criticando e jogar as coisas, deixar as coisas para lá, acho que não adianta nada. Temos que fortalecer o esporte. Boa. O Rodrigo Jacopetti perguntando aqui o que falta para o futebol de areia ingressar como esporte olímpico. É justamente isso, é organização. Isso aí já é uma coisa política também. Lá fora, os eventos são maravilhosos, mas são sempre tidos como eventos. Né? E tem que ser campeonatos, torneios mesmo, que a gente tem aquele calendário lá, como a Rússia vem fazendo. Né? A Rússia tem um campeonato deles, tem 8 meses, 6 meses de campeonato, os nossos jogadores saem daqui e tem que ficar morando lá, porque são várias etapas, são vários torneios. Como eu fiz, né, quando eu joguei na Itália, quando eu acabei ficando 3, 4 meses na Itália, por causa disso, né, por causa do campeonato italiano, 2007, 2008. E foi bem legal, porque eu comecei a entender que podia ser feito aqui no Brasil. Os caras, com o inverno que eles têm, eles conseguem fazer certas coisas em 4, 5 meses de verão que eles têm ali, de um tempo bom. Aqui a gente tem o ano inteiro de tempo bom, né? O país tropical do jeito que é, a quantidade de praias, a gente com condições de fazer essas arenas, colocar em vários lugares, a gente tem condição de fazer um bom torneio, um bom campeonato, para que as coisas realmente aconteçam aqui no Brasil. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. A Rússia hoje é o país mais organizado no futebol de areia, cara? Cara, assim... Sim, nesse sentido de calendário. Tá até o Wellington, né, que é goleiro da seleção portuguesa,
Ele está até Fala, aí, Wellington. goleiro do Flamengo, Wellington, ele está até falando aí, os lugares onde tem os É Rússia, melhores Itália, campeonatos. Portugal, Israel, Japão. Para você ver, Israel, Japão, como é que você, pô, Irã. o Japão está arrebentando no futebol, arrebentando no futebol de areia. O Irã é uma força incrível, incrível no futebol de areia. Eles têm uma organização muito boa lá, né? Viagem, jogo e tal, campeonatos internos, campeonato da seleção. É uma equipe fortíssima, né? E no Brasil joga, tem sempre trabalho jogando contra o Irã. E qualquer outra equipe, Itália, o Eco passou já muito sufoco com o Irã, né? A Rússia, a Itália, quer dizer, são lugares que têm vários torneios, né? E são bem organizados, e a gente espera que isso tudo aconteça aqui no Brasil. Eu estou fazendo força que isso aconteça. E vai ter uma novidade aí aqui no Brasil, né? Que são os cursos. Até me chamaram para fazer parte do conselho, né? Do curso para treinadores, né? Junto com a CBF. Mesmo a CBF Academy vai fazer esses cursos para os treinadores, preparadores físicos, preparadores de goleiro, a mesma coisa que eles fazem no campo, eles vão fazer no futsal e no futebol de areia. Eu acho que isso vai ser um boom grande, vai dar um pouquinho mais de credibilidade para as pessoas que vão estar trabalhando, para as pessoas que vão estar ali organizando, as pessoas vão ter um pouquinho mais de olhar, acho que de uma forma diferente, para que as coisas aconteçam do jeito que a gente espera. Aproveitar aí o Wellington aí de Portugal. Perguntaram para você se Portugal era a seleção mais difícil de se enfrentar na sua época. Era o grande clássico que tinha? Ou tinha outras? Não, pergunta, eu estava até lendo outra pergunta aqui sobre a pandemia, até do meu irmão que está fazendo, as consequências. Ah, boa. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ó. Eu não sei como é que vai ser na Rússia, como é que vai ser o campeonato russo-italiano. Imagina na Itália, que foi um grande foco dessa pandemia, e o que eles vão fazer, a gente não sabe. A gente espera que as pessoas fiquem curadas, que as coisas melhorem, para o mundo inteiro voltar a ter as suas atividades. Né? E uma dessas, cancelaram uma Olimpíada, cara. Então, não precisa falar mais nada, né? Cancelaram uma Olimpíada. Então, a gente tem que ter paciência agora para que essas coisas voltem ao normal. E, tirando o Hélio, o que ele falou? Falando de previsão de treino só em agosto para a seleção. Aí, previsão de treino só em agosto. Então, e treino, né? Nem jogo. O jogo deve ser mais para frente ainda. Né? Sim. Deve ser mais para frente. Estão dizendo que... Quer dizer, falam muita coisa, né? Eu acho que as pessoas têm que... Ninguém tem certeza de nada, né? Ninguém tem certeza de nada. É tudo eu acho. Eu adoro o Enéas, né? Tu lembra do Enéas? Que foi até candidato a presidente do Brasil. A gente ficava rindo dele quando aparecia na televisão, né? Ele só tinha 3 segundos para falar. Meu nome é Enéas. Era uma coisa que ele podia falar. E é um cara muito inteligente. E tem uma frase que ele fala o seguinte: eu não acho nada. Eu sei ou eu não sei. Ponto. Cara, todo mundo... eu não acho nada, cara. Eu sei ou eu não sei. Não, eu penso que é assim, assado. Agora achar, aí já é... Entendeu? A gente espera que isso tudo passe aí pra gente voltar ao normal. O Luiz Neneca perguntando aí, Robertinho, você acha que deveria voltar às competições de seleção estadual? Claro, tem que voltar tudo, né? Todas as competições que tínhamos antigamente, porque no futebol de areia, o que a gente precisa pensar também é numa base, né? Se a gente não tiver base, né? Por exemplo, estruturar uns torneios aqui no Rio de Janeiro com as categorias de base, né? Nós temos várias escolinhas aqui, várias equipes que a gente possa começar a fomentar o esporte, crescer, fazer as coisas andarem. O cara gostar de virar um jogador... Não, cara, eu quero ser jogador de futebol de areia. Porque o primeiro pensamento é eu quero ser o Gabigol, quero ser o Everton Ribeiro, quero ser o Thiago Alves, Diego Cavalieri, quero ser o Gastão do... Quer dizer, a primeira coisa que a gente pensa é nisso. Né? Só que chegou uma época que, quando a gente estava ali jogando na seleção, muitos não queriam ser esses jogadores de futebol de campo. Muitos queriam ser o Jorginho, muitos queriam ser o Neném, muitos queriam ser o Juninho, o Magal. Quer dizer, criamos ídolos, criamos situações que a gente
teve um poder de admiração. Então as pessoas, pô, não, eu quero jogar igual o Paulo Sérgio, quero jogar igual o Albertinho, igual o Mão, igual o Pierre, igual o Júnior Negão. Então, a gente precisa criar isso, né? E é como? É tendo campeonatos, torneios, fazendo essa garotada aí que está chegando com 10, 11 anos, e muitos deles hoje que estão ali na seleção, muitos entraram nessas filas para ver os jogos do Brasil. Né? Muitos entraram, muitos viram pela TV, não conseguiam entrar, via no telão, os caras davam jeito, e hoje eles estão aí, são jogadores, são jogadores admirados, né? Muitas pessoas conhecem, outras não, porque o futebol da areia não vem passando muito aqui, eles vêm jogando muito lá fora, então muitos não conhecem esses jogadores atuais que estão aí na seleção, mas quem joga conhece. É lógico que a gente passou, por exemplo, essa galera mais antiga passou durante muitos anos na Globo, né? Eram muitos verões espetaculares, né? Então, Isso. assim, então os caras ficaram conhecidos até hoje. Todo domingo de manhã. Você vê o Benjamin, o cara vê o Benjamin na rua, o cara vai pedir um toque pro Benjamin, porque o cara conhece o Benjamin, porque já lembra dele naquela época. Como aí vai ver o Neném, vai ver o Juninho, vai ver o Jorge, o Júnior Negão, entendeu? Os caras são reconhecidos até hoje, porque foram muitos anos passando ali. Era muita audiência, né, cara? Era muita audiência que a gente dava nessa época para Globo. Então, a gente recebia muito carinho dessa galera. Então, por isso que até hoje a gente recebe o carinho da maioria das pessoas quando a gente vai para os lugares. E é o que o João Trancoso está falando aqui. Essa falta de interesse de muitos garotos tem a ver com a pouca divulgação que a mídia dá atualmente ao futebol de areia. Antigamente o Brasil parava para assistir aos jogos, acordavam cedo para ver, saudade daquele tempo. Pô, João, fisioterapeuta fera também da CBF School. É isso aí, João. Cara, nessa época, é o que a gente está falando, a gente tinha as pessoas, os repórteres, né? A produção ia na casa do Neném, fazia uma matéria comigo, aí ia na casa do Magal, falava com a mãe dele. A gente tinha muita coisa envolvida para que chamasse a atenção do público, da audiência que tinha. Aí fazia o quê? Pô, aí, não, vamos chamar o Edmundo para jogar. Aí pegava, ia lá, chamava o Edmundo, chamava o Branco, chamou Dunga. Olha os caras jogaram Marcelinho Carioca, os caras que participaram da seleção brasileira. Eu fui campeão com esses caras. Mas foi campeão. Não, fui campeão com eles, mundial de futebol de areia em 99, com Dunga, com Marcelinho Carioca, com Branco. Quer dizer, esses caras todos participaram de vários torneios com a gente. Então, isso chamava muito a atenção do público. E a galera ia aí, curtia, e via demais os nossos jogos. E torcer para que a televisão e as competições aconteçam para que a gente dê esse boom de novo, com essa garotada que são... Cara, esses jogadores da seleção brasileira são espetaculares. Temos excelentes jogadores. Agora, a gente precisa de ajustar algumas coisas, né? Dentro da quadra e fora da quadra. Né? A gente se comprometer, né? Os jogadores, comissão técnica, dirigentes, entender que a gente precisa trabalhar em conjunto, ninguém é maior que ninguém, está todo mundo no mesmo plano, todo mundo caminhando junto para que o esporte cresça e a gente possa ver essa garotada aí toda jogar. E eu trabalhar, né? Estou precisando trabalhar, galera, para ter mais jogos de vocês. E falando em trabalho, cara, o papo tá muito bom, correu super rápido, são 53 minutos de live já. O Instagram ele tem limite de 1 hora. Estou marcando aqui também, estou marcando aqui. Então, esse finalzinho aí, eu queria te perguntar o seguinte: e como é que você trouxe essa experiência sua de campo, de muito tempo no esporte, para o seu trabalho hoje em dia de palestrante, motivador? Como é que você usa essa experiência de carreira, de vida no seu dia a dia? Cara, assim, você estudou para ser palestrante? Não. Você estudou para trabalhar como comentarista na televisão? Não, porque as coisas aconteceram na minha vida, as coisas acontecem, entendeu? Aí, quando eu estou ali dentro, né, que as coisas acontecem, você começa a estudar, você começa a pensar um pouco mais, ler um pouco mais, prestar mais atenção nas coisas que você anda fazendo, prestar um pouquinho mais atenção nas coisas que os outros estão fazendo, né? Você tem que praticar um pouquinho mais de leitura e entender todo esse processo que você acaba entrando. E eu entrei na televisão, assim, sem querer,
né? O que me facilita muito, né, é o entendimento do jogo, né? Eu sou um comentarista técnico, eu falo do jogo. Eu não sou um repórter, eu não sou um cara que eu vou falar coisas técnicas de um repórter. Eu não sei fazer isso. Agora, se você me perguntar coisas de um jogo, o que eu penso de um jogo, o que está acontecendo ali na hora, com certeza eu vou saber fazer e eu acredito que eu faço bem, porque eu estou desde 2013 fazendo esse trabalho, já vou para o meu 7º ano dentro da Sport TV, e eu acredito que eles estão gostando do meu trabalho, então vamos seguindo de frente aí. E palestra, cara, é você contar a tua história da maneira como você acabou obtendo, né, dentro do processo o teu sucesso, o que você vem fazendo, o que vem dando certo, o que as pessoas às vezes não fazem, né, porque talvez comigo deu errado, pode ser que com ele pode dar certo, mas o que a gente tem que sempre tentar fazer as coisas, sempre estar tentando, né? Não desistir. Muitos vão falar para você desistir dos seus sonhos, que você não dá certo, você não vai jogar, você não vai conseguir e tal. E quando você vai ver, eu falo muito de uma série que passa hoje no Netflix, que é a La Casa de Papel, né? Era para ser só 2 temporadas lá na Espanha, os caras meio mornos, não acreditam, né? Pô, acho que não vai dar, de repente foi um boom no mundo inteiro, e hoje todo mundo só quer ver La Casa de Papel. Pois é. Se você for ver o documentário deles, é bem bacana. Até aconselho a galera a ver o documentário da Casa de Papel. É bem legal. Ó, para fechar aqui, o Neneca falou o seguinte: muitas vezes enfrentei a fila para ver os jogos do Brasil e hoje em dia, graças a Deus, sou atleta de beach soccer. É aquela influência que você falou lá atrás. O Nenequinha é um bom goleiro, cara. Um bom goleiro daqui, de Copacabana, das equipes aqui do Juventus, agarrou no Flamengo, agarrou no Vasco. É um desses caras que a gente está falando, que veio ali, que veio, né, acompanhando o processo, até chegar ali no mais alto, né? Não chegou, acho que o Meleca, acho que não chegou ainda à seleção, mas era um goleiro que tinha qualidade. E, né, ele viu tudo isso que eu estou te falando, das filas, dos jogos, dos atletas. Ele passou por isso tudo e talvez isso tenha levado a ele a ser um atleta de beach soccer, né, de futebol de areia. É isso aí. Meu camarada, eu só posso agradecer demais aí a sua parceria, de ter atendido esse convite aí. Sexta, que horas que é a live com o Negão? Que horas que vai ser? Tu sabe já? Caramba, cara, até sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, Negão. Enquanto isso aqui, ó. Tá terminando aqui, mas dá para responder rapidinho. O Neneca perguntou se você acha que a regra do goleiro com a bola no pé tem que mudar. Cara, eu acho que a regra do pé do goleiro tem que ser limitada até fora da área. Igual é o futsal. Eu acredito que o jogo fique um pouquinho mais rápido e mais atrativo para o público. Porque o goleiro fora da área ele pode ficar 2 horas com a bola no pé. E eu acredito que a regra tenha que ser igual ao futsal. Dentro e fora da área, ele só pode ficar com ela 4 segundos. Então, eu acho que isso vai acelerar um pouco o jogo e os goleiros não vão ficar tão à vontade assim para ficar nesse tempo inteiro jogando o tempo inteiro com o goleiro. Vão ter que acelerar um pouquinho mais o jogo. É uma situação que pode dar um pouquinho mais de visibilidade para o jogo e atratividade. Não sei nem se existe essa palavra. Existe. A atração vai ser maior. A atração vai ser maior do jogo. O jogo vai ficar mais rápido, mais veloz. E aí, para o Brasil, isso é ótimo, porque a gente tem jogadores com muita capacidade. E eu tenho certeza que com essa regrinha mudando um pouquinho, melhora também um pouco para nós aqui brasileiros. Boa. Robertinho, então, meu camarada, sexta-feira tem live do Robertinho com o Júnior Negão. Acompanha ele nas redes sociais que ele vai divulgar lá o horário certinho. Eu acho que é 7 horas. Então, 7 horas. E é isso aí. Muito obrigado aí, cara, por ter aceitado. Eu acho que foi muito bom o papo aí. Depois eu vou publicar no YouTube essa entrevista aqui também no IGTV. Valeu? Valeu. Faltando um minutinho já tá bom. Valeu, galera. Agradecer aí a vocês aí, quem tava aí. Valeu, Neneca, Laurinho, Hélito, Rogério, João, todo mundo. E a você, né, Felipe? Muito obrigado aí. Tamo aí. Qualquer convite aí, pode chamar que a gente imagina, a gente aparece. Eu faço parte daquela turma que acordava domingo de manhã para poder ver e aplaudir vocês, cara. Valeu. Valeu mesmo. Tamo junto. Obrigado, Robertinho. Um abraço, irmão. Fica com Deus. Valeu.
Então esse foi o Robertinho, galera. Eu vou me despedir aqui. Falta 20 segundos para acabar. Me sigam quem não me segue. Amanhã tem Tobias do Vai Vai. Amanhã o Papo é Samba aqui. Grande intérprete lá de São Paulo. 8 vezes campeão defendendo o Vai Vai como intérprete oficial. E uma vez campeão como presidente do Vai Vai. Vamos cantar samba aqui. Lembrar a história dele e lembrar um pouco da história do Vai Vai também.